É isso aí, pessoal. Vamos lá. Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Dessa vez a gente vai falar do PVBI11, fundo aí de lajes corporativas que investe em diversos imóveis aqui pela região da Faria Lima, aqui pela Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Beleza? Então a gente vai trazer aí o último relatório gerencial do PVBI para a gente bater os principais tópicos, os principais pontos desse fundo imobiliário. Beleza? Mas antes da gente avançar, antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aí aquela força, se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, deixa aí o teu like, porque você fazendo isso, o YouTube ele vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em mais pessoas. E além disso, se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, já ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo aqui, o YouTube ele vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Beleza? Se inscreveu? Deixou o like? Clicou no sininho para não perder nada? Então, vamos nessa. Vamos entrar aqui no PVBI. Então, trazendo aqui no Status Invest, alguns dos indicadores, a gente já vê de cara aqui um dividend yield. Deixa eu maximizar. Então, a gente já vê aqui um yield próximo de 7%. Tá? É um fundo de tijolo, de alto padrão. Então, o nível de risco aqui que a gente tem realmente não é um dos mais altos. A gente tem aqui um PVP da ordem de 1,02, e aí vamos lembrar, PVP para fundo de tijolo é um indicador que não é muito adequado para a gente dizer se o fundo está barato ou se está caro, justamente em função da defasagem que a gente tem no valor patrimonial, tá? Uma defasagem que chega aí próxima a 12 meses, tá? Os imóveis são avaliados a cada ano, então o VP ele fica com uma defasagem. Então o PVP não é o melhor indicador para análise ali de preço teto, para saber se o fundo está barato ou se está caro, em se tratando de um fundo de tijolo. A gente tem aqui um patrimônio superior a 1 bilhão, mais de 108 mil cotistas e uma liquidez superior a 3 milhões e meio. Então realmente é um fundo que tem bastante robustez em termos de patrimônio, em termos de base de cotistas, em termos de liquidez. Então o risco de liquidez aqui realmente é bem baixo. E aí, entrei aqui no site da VBI, peguei o último relatório, que é o relatório referente a junho, que saiu em julho. E aqui está ele, para que nós possamos comentar mais sobre o PVBI. Beleza? Antes da gente entrar aqui na análise do relatório, quero fazer um comentário que é o seguinte: se você tem interesse em aprender sobre os principais indicadores de fundos imobiliários, aprender como analisar fundo de papel, fundo de tijolo, como o PVBI, por exemplo, e ter também acesso a um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas sobre fundos imobiliários, estou deixando aí na descrição aqui do vídeo o link para você entrar no Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários, que conta com 17 aulas, um ano de acesso a essas aulas e um ano de acesso ao grupo exclusivo para você tirar dúvidas, o grupo Dividendos. Beleza? Então, recado dado, vamos seguir. Aqui as principais informações sobre o PVBI. É um fundo que começou aí em julho de 2020, então pouco mais aí de 3 anos de história. Um pouquinho mais aqui de informações, beleza? A base de cotistas, a quantidade de grana em caixa, a quantidade de grana investida em outros fundos imobiliários, quantidade aqui alocada em imóveis. O fundo, a ideia do fundo é comprar imóvel e alugar esses espaços, beleza? O valor de mercado e o patrimônio líquido. Aqui nesse momento a gente estava com PVP abaixo de 1, mas pelo que a gente já tem hoje, o PVP está acima de 1. A gente teve uma valorização do fundo no mercado. Comentários da gestão e tudo mais, aquisição aqui de um fundo imobiliário, desinvestimento, mais um ativo aqui. Então, vamos trazer aí os principais pontos. A gente, no momento que a gente está fazendo aqui o nosso bate-papo, que a gente está gravando aqui, está rolando aí a emissão do PVBI, beleza? Quarta emissão, a ideia aqui de captar 350 milhões de reais, beleza? E a taxa de distribuição primária é uma taxa muito pequena, uma taxa ali de 2 centavos, uma taxa o equivalente a 0,02% do preço da nova cota. Então, realmente, bastante interessante. Dá até para a gente aproveitar aqui, tem o link para o fato relevante. Então, vamos abrir aqui o fato relevante para a gente poder só mostrar rapidamente sobre essa emissão do PVBI. Então, vamos lá, público-alvo. A ideia é fazer a captação aqui de 350 milhões. O preço da emissão, sem considerar o custo, é de 102,18, tá? Vamos lá. Direito de preferência. Subscrição de cotas.
Deixa eu ver aqui o custo de distribuição. Parará, parará, parará. Aqui são as datas. Então, a gente já teve aqui, na verdade, o encerramento. Né? O encerramento foi dia 4 de agosto. Início da oferta do período de subscrição. Parará. Então, a divulgação do comunicado de encerramento do período de direito de subscrição de sobras e montante adicional. A taxa de distribuição, como eu falei, 2 centavos, o equivalente a 0,02%. Então, a nova cota saiu a 102,20. Uma emissão, de fato, bastante barata comparada com as últimas emissões que têm saído. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o relatório do PVBI. Beleza. Então, histórico de distribuições por cota, a gente vê aqui agora um patamar de 61 centavos, o fundo tem pago 61 centavos por cota desde janeiro, um yield ali que fica na casa de uns 7, 7,5%. Aqui a gente tem a performance da cota ao longo do tempo. Então a gente vê que, considerando os dividendos pagos, o PVBI tem um retorno da ordem de 17%, ligeiramente superior ao IFIX, o índice de fundos imobiliários, e perde aqui para o CDI. O CDI, nesse período, também teve uma valorização expressiva. Então, alguns fundos imobiliários ainda não conseguiram romper essa barreira do CDI. A gente vê uma evolução interessante da base de cotistas. Em 12 meses, a gente teve um aumento de mais de 30 mil cotistas na base. Aqui a gente tem a carteira de imóveis, então o fundo ele tem 4 imóveis, tem esse investimento aqui em fundo imobiliário também, tem 22 inquilinos, beleza? Uma vacância muito baixa, 3%, prazo médio de contratos aqui da ordem de quase 50 meses, então um prazo realmente longo, um prazo bem interessante, tá? Aqui a gente tem a distribuição geográfica dos imóveis, tá? São imóveis todos aí em São Paulo, são imóveis AAA de altíssimo padrão de qualidade aqui na região da Vila Olímpia, da Faria Lima, e aqui a gente tem essa distribuição geográfica, tá? E aqui entra um ponto que é importante a gente se atentar, que é sobre a alocação por inquilino. Então a gente vê que o PVBI tem uma vacância baixa, tem prazos médios de contrato longo, tá? Imóveis em regiões bem localizadas. Só que tem um ponto aqui que é o seguinte: 49% da receita do PVBI vem da Prevent Senior. Então a gente tem uma dependência muito grande em um único inquilino. Assim, não que se tenha notícia, a Prevent Senior está passando mal das pernas, nem nada disso. Mas a gente fica muito dependente de uma única empresa. Quase 50% da receita do PVBI vem de uma única empresa. Então, esse é um risco considerável de concentração de receita que a gente tem no PVBI. Então, é um fato que você precisa se atentar, que você precisa entender, tá? Isso precisa estar claro para você na hora de você investir. Que fique claro que esse vídeo aqui, ele não se trata de recomendação de compra ou venda do PVBI. A gente só está batendo os principais pontos do relatório gerencial. Esse aqui é um ponto que precisa ser evidenciado. 49% da receita do PVBI vem da Prevent Senior. Beleza? Aí a gente tem também aqui o China Construction Bank, UBS, outros investimentos, e aí 2% aqui da alocação vem aí de um fundo imobiliário, tá? Então, a alocação por ativo, 49% é do Park Tower, 28% do FL 4440, tá? Esse aqui é, inclusive, o prédio onde fica a Iridium, tá? Então, a gestora Iridium do IRDM, ela fica nesse imóvel aqui, tá? O FL 4440, tá? No início da Faria Lima, perto ali com a Hélio Pellegrino. Vila Olímpia Corporate, União Faria Lima, e aí 2% nesse fundo imobiliário. Aqui, um pouquinho dos locatários, Barclays, a gente tem a Veda, que é um escritório da XP que divide ali o andar com a Iridium, inclusive tive a oportunidade de visitar aqui esse andar para conhecer um pouco a Iridium. A gente tem a Hugo Boss, a Louis Vuitton, a gente tem o BS, tá? A maior parte aqui dos contratos são contratos típicos, tá? Então a gente tem ali o nível de segurança um pouquinho menor numa rescisão antecipada, alocação por indexador. A maior parte dos contratos aqui alocada e indexada ao IPCA.
beleza? E a gente pode ver 51% dos contratos possuem vencimentos além de 2030. Então, de fato, a gente tem uma segurança aqui bem interessante no que tange geração de receita, beleza? Aqui um acompanhamento aqui de obra, tá? Do União Faria Lima, o projetado e o realizado, beleza? Aqui a curva física da obra por atividade, demonstração do resultado. Aqui a gente tem sobre o passivo, tá? Então a gente vê um passivo de 9% frente ao ativo total do fundo. Então o nível de endividamento realmente bem saudável, bem tranquilo, bem controlado. Nada que preocupe aqui em relação à geração de caixa do fundo, beleza? Então aqui é o detalhamento de alguns ativos e tudo mais. A área bruta locável, quando que foi adquirido, algumas certificações, enfim, esse é um pouquinho aí da VBI, um pouquinho do PVBI, Fundo de Laje Corporativa da VBI Real Estate. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, espero que tenha ficado claro. Reforça aqui o pedido, deixa o teu like, se inscreve, clica no sininho para você não perder nada. Na descrição aqui tá o link para o Nova Renda. Se você tiver interesse também em ter um acompanhamento profissional da sua carteira de investimentos por 12 meses, tô deixando o link aí para a consultoria. Nós vamos entrar em contato com você para poder ver se a consultoria faz sentido. E se fizer, a gente vai caminhar aí nesse acompanhamento por 12 meses. Beleza? Bom, então é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço!